Minha cunhada deixou bastante pinho reaproveitado e pediu que eu fizesse um móvel para ela. Normalmente não uso pinho para móveis e vou explicar o motivo neste vídeo. Mas primeiro, preciso processar toda essa madeira e descobrir quais peças são utilizáveis. Temos uma porta antiga de pinho caindo aos pedaços, um armário velho com porta de vidro, e quem fez não considerou o movimento da madeira no painel superior. E, por algum motivo, há uma janelinha em um painel lateral. Fico curioso sobre sua utilidade. Acho que essas são tábuas antigas de andaime. Também há peças de guarnição, tábuas de assoalho de pinho de pite com veio fechado e sobras de portas. Acho que esse material vai virar lenha. Começando por este armário, ele era usado temporariamente pela minha cunhada sob a TV, no local onde vai ficar o móvel que vou construir neste vídeo para substituí-lo. Ela queria algo que se encaixasse melhor, com várias prateleiras abertas em padrão aleatório, e eu buscava criar algo que combinasse com os móveis próximos. Então, basicamente, uma vibe de pinho rústico, mas com um toque contemporâneo. Enquanto preparo essa madeira, vou explicar o primeiro dos 7 motivos pelos quais não faço móveis de pinho. Esse motivo é bem pessoal. Quando comecei a fazer móveis, há uns 12 anos, o pinho era tudo o que eu conseguia encontrar. E depois de uns 5 anos usando só pinho, ficou meio entediante. Eu sempre usei principalmente madeira reaproveitada nos meus projetos, e o pinho sempre foi fácil de encontrar, enquanto madeiras de lei, especialmente as espécies mais nobres, eram muito mais difíceis de conseguir. Agora vou cortar uma extremidade reta em cada tábua para ver quanto material será utilizável. Organizo as tábuas em pilhas conforme a espessura. Depois, posso medir cada tábua e anotar em um bloco de notas para planejar projetos conforme a madeira disponível. Foi aí que defini uma missão pessoal. Será que eu conseguiria construir tudo isso só com a madeira disponível? Parece improvável, já que o projeto é grande, mas seria divertido tentar. O segundo motivo pelo qual eu não costumo trabalhar com pinho é porque não sou fã da aparência dos nós e imperfeições que ele geralmente apresenta. É raro achar pinho com veios retos e sem defeitos. Vou construir a estrutura da peça com as tábuas mais longas e largas e depois decidir o que colocar dentro usando as que sobrarem. O que estou construindo vai ser rústico. Não tem como fugir disso com a quantidade de buracos de prego e defeitos na madeira com os quais tenho que trabalhar. Algumas tábuas tinham apodrecimento e danos de caruncho que quero cortar e eliminar. Embora eu não construa móveis em estilo rústico com tanta frequência hoje em dia, principalmente porque costumo gostar de construir móveis no estilo mid-century. Em vez disso, esse estilo costuma exigir madeira e técnicas de marcenaria um pouco mais refinadas. Fazer algo em estilo rústico novamente, depois de todos esses anos, vai ser um processo bastante nostálgico para mim, e eu estava bastante animado com isso. É o tipo de projeto que eu talvez fizesse há 10 anos, mas agora espero fazê-lo melhor, pois aprendi muito desde então. Algumas das tábuas mais grossas eu preciso desbastar bastante, mas antes de passá-las pela minha plaina, estou passando uma lixadeira nelas primeiro, só para dar uma limpada. Não quero que minhas lâminas fiquem cegas por acabamentos antigos ou sujeira na madeira. Preciso checar se há pregos ou parafusos antigos na madeira. Então uso um ímã e, se encontrar, apenas os empurro mais fundo. O terceiro motivo para não gostar de trabalhar com pinho é sua trabalhabilidade. Ele lasca facilmente, exigindo vários reparos no projeto. Ele é bem mais macio e menos denso que as madeiras que prefiro. Então, ao prender com o sargento, costuma ficar marcado assim. Eu devia ter usado um bloco de sacrifício para proteger a madeira. Vou lixar isso porque não gostei do resultado. Assim que as tábuas forem aplainadas até a espessura certa, as faces ficarão limpas. Talvez até demais para o estilo rústico. Mas como o pinho é macio, logo se marcará e ganhará personalidade. Sobre o caráter rústico, usei essa tábua com encaixe passante no painel superior de propósito porque quero que ela apareça.
Isso destaca que a madeira é reaproveitada e tem uma história por trás. Vou usar dôminos para alinhar as tábuas. O alinhamento dessas tábuas nunca será perfeito, porque não aparei as duas faces de novo para preservar seu caráter. E isso é tão demorado quanto normalmente são esses projetos, ainda mais usando madeira reaproveitada. Só porque vai ser rústico não significa que vai ser mais rápido ou fácil de fazer. Uma coisa que eu gosto de fazer para garantir que os painéis fiquem retos quando montados é prender essas barras de metal que vieram de uma mesa antiga. Algumas tábuas tiveram as bordas aplainadas antes de serem coladas para eliminar pequenos espaços entre elas. Cada painel é lixado onde precisa. Primeiro com lixa grão 80 e depois lixa grão 120. Digo onde for necessário, porque não quero remover mais do que o essencial do caráter da madeira. Algumas tábuas estavam tão ásperas que precisei usar a lixadeira de cinta antes da rótula orbital para deixá-las lisas e niveladas mais rápido. Também não gosto de usar pinho pela variação de qualidade entre espécies, o que será um grande desafio neste projeto. Espécies como o abeto são ótimas para construção, mas, por serem macias e crescerem rápido, tendem a torcer e empenar, especialmente comparadas ao pinho de riga ou ao pinho resinosa de boa qualidade. O abeto também é muito mais branco na cor, e mesmo que escureça com o tempo, nunca vai combinar com essas tábuas mais antigas sem uma ajudinha. Então, peguei todas as minhas ceras tingidas do armário e comecei a experimentar. E essa cera carvalho médio da Liberon foi de longe a melhor cor. Ela tem todos os tons marrons envelhecidos e sutis que eu queria, sem aqueles tons fortes de amarelo e laranja. Depois que a cera seca completamente, combina muito bem. Também consegui suavizar a cor com lixa onde precisei. Isso me leva ao quinto motivo de não usar pinho. Não gosto de como ele amarela ou alaranja com o tempo, seja pela idade ou uso de acabamento à base de óleo. Faço um rebaixo na borda traseira dos painéis do corpo para fixar o painel traseiro. Corto todos os painéis na largura e faço os encaixes, deixando tudo pronto para montar. Antes disso, vou pegar uma peça de guarnição e marcar a altura desejada da prateleira inferior nos painéis laterais, pois usarei essa guarnição depois. No momento, só estou unindo os painéis laterais e o inferior. Preciso de acesso pela parte de cima para o que será colocado depois. E estou usando uma tábua como espaçador, presa com grampo, para manter o espaçamento igual em cima e embaixo. O sexto motivo para não gostar de pinho é que ele costuma apresentar marcas em espiral ao lixar, principalmente se aplicar corante, o que as destaca ainda mais. Foi exatamente o que aconteceu nesta tábua. Então é preciso lixar mais aqui. E isso nunca é bom. Este é o monte de pinho que me restou e a missão que assumi. Tentar usar só isso parece improvável para o que quero com as prateleiras do armário. Porém, tenho algumas peças de pinho aqui que devem ajudar. E algumas peças aqui em cima também, pelo que parece. Eu passei essas tábuas pela plana para deixá-las limpas, e elas tinham o comprimento perfeito para as prateleiras longas que eu precisava fazer dentro do móvel. Não vou arredondar as bordas, só quero suavizá-las de forma um pouco irregular. Certo, eu separei o resto das peças de madeira que vou precisar para fazer as prateleiras que vão ficar dentro desse móvel. Então, só preciso colá-las formando painéis. E eu decidi que o que quero fazer por dentro é algo que fique assim. É meio que um padrão aleatório, mas também é simétrico na diagonal, o que significa que essas peças e essas peças são todas idênticas. Parece meio aleatório, mas também equilibrado, eu acho. Então, depois de colar o restante dos painéis para as prateleiras e cortá-los no tamanho certo, posso montar o componente interno.
Isso deu bastante trabalho, principalmente porque eu queria que o componente interno ficasse afastado tanto da borda frontal quanto da traseira do corpo em cerca de 15 milímetros, o que deixou toda a marcação e os encaixes um pouco mais complicados. Uma coisa que me incomodava era que as peças de pinho da minha coleção pareciam limpas demais em relação ao resto da madeira. Então, fiz furos com um punção e apliquei cera colorida. O painel superior tinha cor irregular, então usei cera colorida nas partes claras e depois uniformizei com lã de aço e cera incolor para mesclar melhor. E depois de seco, fiquei muito mais satisfeito com o resultado. O restante do móvel recebeu uma camada de cera incolor, e você pode ver aqui que adicionei alguns sarrafos no topo, só para fornecer mais superfície para colar quando eu fixasse o tampo. Hora de fazer um painel traseiro usando MDF Senhor de 6 milímetros. Depois de aplicar uma camada de primer, decidi que poderia adicionar um pouco de cor, só para dar um toque mais moderno a este projeto. Eu tinha uma lata de tinta vermelha que combinava com a parede de destaque do cômodo onde ficará. Não sabia se minha cunhada gostaria, então escolhi usar parafusos para fixar o painel traseiro, facilitando a remoção e repintura se necessário. E continue assistindo para descobrir se ela gostou ou não, em breve! Ai, meu Deus, isso está fantástico. Nossa, você é esperta. É mesmo. Ai, meu Deus, e as cores estão incríveis. Achei que combinava com sua parede vermelha. Com certeza combina. Então é isso. Uma cunhada feliz. Obrigado por assistir.